Bom, agora então vamos dar início, propriamente agora, os sistemas de equação lineares. Esse princípiozinho parece um pouco chatinho, né? Mas o que acontece que o que está postado lá na página do Estratégia parece, sim, para uns pode ser fácil, para outros não. Eu sei que isso aqui é um pouco chato, é um saquinho mesmo de merda, né? Tentar entender essa introdução toda aqui, por que nós já não vamos diretamente, mas e aqueles que não entendem? Porque é muito simples, você pode pensar assim, eu entendo, professor, eu sei que isso aqui já é isso aqui, tal, não, entendeu? Você entende, mas o outro lá não entende, então é função da gente, é didático, viu? A gente tem que explicar toda essa introdução. Denomina-se sistema linear, N por N, né, com N equações e N variáveis, o conjunto S, solução, viu? O conjunto S de N equações lineares, tem que ser, né, porque o sistema é lineares, em N incógnitas, então N variáveis, que pode ser representado assim. Olha, solução, aqui está aqui o sistema, né? A11x1 A12x2 mais A13x3 mais ponto, A1nxn igual a B1. Depois, A21x1 mais A22x2 mais A23. Deixa eu só trocar esse 3 aqui, por ele de azul aqui, perdão. x3, A2nxn igual a B2, né? Olha só, então preste atenção agora para que não haja confusão. Tudo que está de vermelho aqui, e tudo que está de vermelho, está representando reciprocamente, né? Respectivamente, a primeira equação e a segunda equação. Primeira equação, segunda equação, primeira equação, segunda equação, primeira e segunda, primeira e segunda. Primeiro termo independente, segundo termo independente. Agora, o que vai ficar em azul, o que está em azul, que é o 1 ali, né, depois o 2, por aí vai, esses aqui são, né, respectivamente, os termos. Nesse caso aqui, nós temos enésimos termos, porque é a forma geral de um sistema de equações lineares. Um sistema de equações lineares, ele apresenta essa forma geral aqui. Então, vamos lá. Olha, o A1x1 significa coeficiente, né, da primeira equação, coeficiente A da primeira equação, do primeiro termo, que multiplica a variável do primeiro termo. A12x2 é o coeficiente A da primeira equação que multiplica, né, do segundo termo, que multiplica a variável do segundo termo, que é x também. A13 é o coeficiente da primeira equação do terceiro termo, que multiplica a variável do terceiro termo, e por aí vai até que nós chegamos em A1nxn/B1, ou seja, o coeficiente da primeira equação, enésimo termo do enésimo termo, que multiplica a variável do enésimo termo, que é igual ao termo independente da primeira equação. Umzinho que representa a primeira equação, tá? Na segunda, A21x1 mais A22x2 mais A23x3 mais ponto, A2nxn igual a B2. O que é isso? É o coeficiente da segunda equação, o A, multiplicando primeiro o coeficiente A da segunda equação, né, do primeiro termo, multiplicando a variável do primeiro termo. Aqui, o coeficiente A da segunda equação, do segundo termo, multiplicando a variável do segundo termo, mais o coeficiente da segunda equação, do terceiro termo, multiplicando a variável do terceiro termo.
mais, ponto, tem um mais aqui, viu, gente, ó. Esqueça não, eu que errei aqui. E aqui também, viu? Tem um mais aqui. São 3 pontinhos, né? Para que dá um entender, né? De infinito termos aqui, ó. Pronto. São 3 pontinhos. Aí vem o enésimo termo. Então é a variável da segunda equação do enésimo termo que multiplica. A variável não, o coeficiente da segunda equação que multiplica, né, o nosso do enésimo termo, que multiplica a variável do enésimo termo, que é igual ao termo independente B da segunda equação. Então, esses termos que estão em vermelho aqui, olha, isso aqui, tudo é a primeira equação. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, enésimo termo. Aqui, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, enésimo termo. Segunda equação, segundo termo independente, primeiro termo independente. Então, dá um traço e soma tudo isso. O que eu tenho? Eu vou ter um termo, um coeficiente, né, em N equações do primeiro termo com a primeira variável aqui, um segundo coeficiente, né, em N equações também do segundo termo com a segunda variável, um coeficiente com N equações também, de N equações, né, do terceiro termo multiplicando a variável também do terceiro termo, e vai por aí afora, mas eu estou mestre nisso, né, em deixar de lado esse azinho, esse maisinho aqui que não pode, né, que é A, M e um N, porque é o coeficiente de N equações lineares do enésimo termo que multiplica a variável, né, x do enésimo termo, que é igual ao termo independente do enésimo termo também, de N equações. Então, por isso que eu disse que nós temos um sistema de N equações lineares com N incógnitas. Pode ser representado pela forma geral, que é tudo isso aqui. Agora, e eu tenho que decorar isso? Obviamente que não. Claro que não. Isso aqui é só para que você possa entender, ter um entendimento melhor do assunto. Agora, olha só, se eu colocar isso aqui para vocês já como um exemplo, um primeiro exemplo aqui, olha. Quer ver? Como que você vai entender? Eu tenho aqui 2x, olha só, 2x menos 5y menos 5y, que é igual a 11. E tenho na segunda equação 3x mais 6y, que é igual a 3. Aqui, um sistema 2 por 2. O 2 é o coeficiente da primeira equação do primeiro termo, o 5 e o x é a variável da primeira equação do primeiro termo. Aqui, ó, ela aqui. Menos 5, que é o coeficiente da primeira equação do segundo termo, multiplicando y, que é a variável, né, do segundo termo, igual a 11, que é o termo independente da primeira equação. 3x é o coeficiente da segunda equação, multiplicando a variável e do primeiro membro, né, multiplicando a variável também do primeiro termo aqui da segunda equação. Agora aqui eu já tenho aqui eu já tenho o 6, que é o coeficiente
né, o coeficiente do segundo termo da segunda equação multiplicando a variável do segundo termo da segunda equação, que é igual ao termo independente da segunda equação. Parece chato, não é complicado ficar falando assim? Pois é, mas não precisa, né, de ficar falando assim não, viu? O segundo exemplo aqui, olha, que eu tenho para vocês, pegando aqui um exemplozinho maior, eu tenho 2x mais 5y menos 6z, que é igual a 24. E aqui eu tenho x menos y mais 5z, que é igual a 10. É um sistema linear, com 3 variáveis e 2 equações. Aqui eu tenho duas equações, estão vendo? Duas equações com 2 variáveis. Aqui já nesse exemplo aqui, eu tenho 2 equações com 3 variáveis. Tá vendo a diferença? Olha, XYZ e aqui XY tal. É isso, muito simples. Agora nós vamos fazer o seguinte: antes de entrar depois naquela parte de determinantes e de discutir o sistema também, nós vamos ver agora o conjunto solução. Como assim? Uai, se tal número, se o par ordenado, aquele par ordenado, XY, por exemplo, se for 2, então é esse aqui, ó. Esse aqui que a gente chama de par ordenado. Lembra disso? Olha, por exemplo, o 1 e o 2, quer dizer, respectivamente, x e y, é solução desse sistema aqui. Por quê? Porque essa igualdade aqui, ela tem que ser verdadeira. Se ela não for verdadeira, então, todo esse membro, isso aqui é o primeiro membro, termo, membro. Depois a igualdade, segundo membro. Então, esse primeiro membro aqui tem por obrigação ser igual ao segundo membro. Desde que, olha aqui, a hora que eu pego o x é igual a 1, substituo aqui, o y igual a 2, substituo aqui, multiplico por 2, menos 5 multiplicado também aqui por 2, aqui, olha, que o y vale 2, o resultado daqui tem que ser igual a 11. Então, se você olhar bem, isso aqui eu inventei. Olha só, 2 vezes 1, 2 aqui, né? 5 vezes 2, 10. Agora, olha só, 2 menos 10, você vai subtrair e dar o sinal do maior, não é? Então, vai ficar menos 8, que é completamente diferente de 11. Então, esse par ordenado não é solução. Mas isso aqui eu criei, só para exemplificar para vocês o que é o assunto de nossa próxima aula. Tá legal? Então tá, galera, muito obrigado, continuem, por favor, continuem lá curtindo a nossa página, assistindo nossas videoaulas. Isso é muito importante. A nossa página, ela pode até para uns não ser muito interessante, né? Porque a página só fala coisas de educação, de cultura e tudo mais. Eu sei disso, tudo bem, né? Mas acontece que ela foi criada com esse objetivo, de levar cultura, educação, entretenimento, né? E uma diversidade de coisas para todo mundo, dentro de uma rede social. Esse é o grande objetivo, não sair da própria rede social. Então, por favor, vão curtindo, porque tudo isso aqui é custo, e cada curtida, quanto mais curtida nós tivermos, melhor vai ser, né? Então,
É isso aí, na próxima aula a gente fala mais sobre o assunto, tá? Ok? Então, muito obrigado e até lá. Tchau!